Joaquim, Isso, tá legal agora. Deu certinho. Ignorar. Pessoal, então vamos lá. Mais uma vez, uma boa noite, né, para todos. Vou pedir até um favor para vocês. Quem puder compartilhar esse link, eu tenho certeza aqui que vários de vocês possuem grupos, né, de pessoas interessadas. Quem puder compartilhar esse link para a gente aumentar ainda mais a quantidade de pessoas aqui na nossa transmissão, eu agradeço, que é mais informação chegando para mais pessoas, tá bem? Então, mais uma vez, boa noite. Nós estamos na terceira noite de palestras, né? E dando continuidade na sequência à nossa programação, me apresento mais uma vez. Eu sou Éder Paulino, eu sou consultor técnico da Fazenda Emo e Nutrilite do Brasil, empresa produtora de vitamina C natural, extraída da acerola, com certificações orgânicas para os regulamentos do Brasil, Europa, Estados Unidos, e nós possuímos também a certificação de comércio justo, Fair4Life. O evento ele está sendo realizado pela Fazenda Nutrilite do Brasil, com apoio da CIPORG, Comissão da Produção Orgânica do Estado do Ceará. E a CIPORG ela vem trazendo uma programação bem bacana, bem recheada, cheia de excelentes palestras. Então, para que vocês possam prestigiar esses eventos também que estão acontecendo durante o dia, eu vou deixar, após minha fala, a programação dos eventos da CIPORG, que, se não me falha a memória, amanhã pela manhã vai ter uma mesa redonda sobre compostagem. Bem bacana, então eu sugiro que vocês, caso vocês tenham essa disponibilidade, que vocês acessem e participem desses eventos. Aproveito vocês convido vocês a acessar e se inscrever no canal da CIPORG no YouTube, que eu vou deixar o link daqui a pouco também. Nesse canal, nós estamos disponibilizando material bem bacana, bem rico, né, sobre a produção orgânica. Então, eu convido vocês a conferir o canal e deixar seu joinha lá e se inscrever no canal para vocês poderem ter acesso a todas as informações e não ficar por fora de nada. Igual nos outros 2 dias, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de combinar alguns acordos com vocês novamente. Para possibilitar uma maior interação e até para a gente ver a abrangência do nosso evento, eu gostaria que vocês colocassem no chat de onde que vocês estão assistindo a nossa live. Então, se vocês puderem colocar a cidade de onde vocês estão assistindo, para a gente ver a abrangência do nosso evento. E outra coisa, eu peço que vocês utilizem o chat para perguntas e compartilhamento de resposta. Acredito que vocês perceberam que o microfone e a câmera de todos os participantes, com exceção da minha câmera e do meu microfone e do Joaquim também, que é o palestrante, ele foi configurado para ficar fechado. A ideia é evitar a interferência na palestra do Joaquim. Para otimizar a palestra e compartilhamento de conteúdo, perguntas serão respondidas ao final do evento. Então, após a apresentação do Joaquim, dependendo da quantidade de perguntas, a gente responde todas. Caso a quantidade de perguntas seja muito alta, né, a gente vai escolher algumas perguntas e o Joaquim vai responder posteriormente, e eu vou enviar essas perguntas aí num e-mail separado, juntamente com as apresentações. Até respondendo uma pergunta de um dos participantes, o curso ele terá certificado, como foi divulgado, e ele vai ser emitido em um único certificado. Digamos que o Marcos Henrique ele participou das 4 palestras, então em um certificado vai estar lá descrevendo que o Marcos Henrique participou das 4 palestras, vai estar citado lá quais são as palestras, a carga horária e tudo mais. E uma novidade que muitas pessoas me perguntaram foi em relação à gravação. Onde que será disponibilizado essas gravações, né? Então, em conversa com o Adriano, que ele é o secretário executivo da CIPORG Ceará, nós alinhamos de disponibilizar essas gravações no canal da CIPORG. Então, entre finalzinho dessa semana, começo da próxima semana, nós estaremos publicando esses vídeos, né, as gravações dessas palestras que estão acontecendo desde segunda-feira e que vai se estender até amanhã. Mais uma vez, eu peço que vocês acessem o link compartilhado para confirmar a presença de todos.
Então, eu vou vir aqui projetar minha tela, certo? Vou projetar minha tela aqui para vocês, para caso alguém tenha dúvida de como acessar o link da palestra, a gente já deixar aqui mais exemplificado também. Estou projetando minha tela. Joaquim, quando você estiver vendo minha tela, pode sinalizar para mim, por gentileza? Sim, já estou vendo, Helder. Legal. Então, vocês vão clicar no ícone do chat, certo? E clicar aqui na lista de presença. Inclusive, aqui foi a Paula que compartilhou. Automaticamente, quando você clica, você vai ser direcionado para uma página na internet. Vocês precisam colocar apenas duas informações: o nome completo. Éder, é o Marcos. Pode falar, Marquinhos. É só um ponto de atenção aí para o pessoal, é que nesse nome completo eles utilizem o mesmo que ele fez a inscrição no evento, porque alguns estão abreviando, né? Então, como às vezes tem um pessoal que tem ali um nome parecido, a gente às vezes não consegue distinguir. Vai conseguir pelo e-mail, mas se ele puder usar o nome da mesma forma como ele fez a inscrição, vai agilizar bastante a gente na hora de emitir certificados, tá bom? Legal. Perfeito, Marquinhos. E após colocar o nome, né, conforme foi colocado, conforme a inscrição, vocês vão inserir o e-mail de vocês. Você vai enviar. Assim, quando você clicar em enviar, você vai receber, vai aparecer essa tela falando que sua presença foi confirmada com sucesso, tá bem? Então é só isso, você pode fechar a tela e retornar para a apresentação. Então é isso, né? Sem mais delongas, está em curso, né? Estamos comemorando nessa semana no estado do Ceará a Semana do Alimento Orgânico. Volto a ressaltar que o foco dessa semana, desse evento, são os agentes dessa cadeia e visa a popularização dos alimentos orgânicos, né? Tornando os mais conhecidos para todos. Então, o objetivo é fomentar a agricultura orgânica e tornar essa atividade cada vez maior e mais popular, por meio de ações que visam esclarecer o que é, como se desenvolve, quais são as vantagens de se produzir e quais são as vantagens de se consumir produtos com essas características. A cada ano, a busca por alimentos mais saudáveis tem impulsionado essa atividade no Brasil e no mundo, sobretudo no atual momento, quando se vive uma emergência sanitária a caráter global causada pela Covid-19. Vale ressaltar que, além das questões da ausência de agrotóxicos nos produtos, o conceito legal abrange outras questões, como questões sociais, questões culturais, questões ambientais, entre outras, tão importantes quanto as que se referem exclusivamente ao alimento pronto para consumo. Durante essa semana, estamos trazendo uma programação riquíssima. Na segunda-feira, vocês puderam conferir os processos aí para certificação orgânica. Ontem, a gente debateu sobre controle biológico de pragas e doenças. E hoje a gente vai falar sobre adubação e nutrição de plantas, né? E para dar continuidade ao evento, eu trago para compartilhar conosco esse tema o Joaquim Duran. O Joaquim, ele é engenheiro agrônomo, ele é mestre em agricultura tropical, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso e especialista em agricultura orgânica. Joaquim cursou MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Joaquim, mais uma vez aí, obrigado por enriquecer o nosso evento e agora eu deixo a palavra com você. Então, obrigado, Éder. Boa noite, pessoal. Também é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Para mim, assim, realmente eu sou apaixonado por agricultura orgânica, por agricultura de modo geral. Tenho a honra de trabalhar aí na Nutrilite por 12 anos e a gente já está aí, já passamos por vários desafios aí dentro desse manejo. E aí a ideia é compartilhar um pouco com vocês desse conhecimento, que ele é tão vasto e também muito complicado para que a gente coloque todos os detalhes em 1 hora, 40 minutos, né? Então eu trouxe aqui, eu selecionei algumas das nossas práticas ou alguns dos nossos desafios que nós superamos nesses últimos anos para compartilhar com vocês. A ideia aqui é trocar uma ideia aí sobre manejo do solo e adubação orgânica, falar um pouco das práticas e os desafios para a melhor produtividade, né? É totalmente possível produzirmos de forma orgânica, tem vários desafios, e a ideia é a gente falar um pouco sobre isso
e também compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. Como eu falei, o manejo de solo, adubação, ele requer um conhecimento especializado. A ideia aqui não é entrar no detalhe, nem discutir o detalhe, mas a ideia é compartilhar de forma prática, principalmente algumas práticas que no orgânico são necessárias, que são diferentes da do convencional, e também mostrar para vocês que é possível a gente produzir de forma orgânica e com custo competitivo e com uma entrega consistente também. Então, deixa eu compartilhar minha tela, acho que não está compartilhada, né? Só um pouquinho. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês avisam, por favor. Joaquim, já está aparecendo sua apresentação, viu? Então tá bom. Então a gente vai começar agora aqui sobre manejo do solo e adubação orgânica, práticas e desafios para melhor produtividade. Também eu gostaria de parabenizar também a equipe. Eu acho que foi bem legal, assim, essa semana está sendo uma semana bem produtiva, de bastante conhecimento também. Assim, recomendo a todos participarem da programação aí do Ciporg. Nós estamos com essa programação no Nutrilite, mas tem várias empresas, vários órgãos que estão compartilhando via YouTube aí várias discussões legais. Amanhã vai ter uma sobre compostagem e até uma continuidade dessa conversa que nós vamos ter agora, que vai dar para, vamos dizer assim, quem quiser se aperfeiçoar mais, entrar mais no detalhe, amanhã vai ser uma ótima oportunidade. Então, a ideia é a gente falar agora sobre o manejo. E aí, primeiramente, quando a gente vai falar de manejo, é importante a gente reforçar a questão das boas práticas agrícolas, né? A certificação orgânica, de modo geral, ela requer muito as boas práticas agrícolas. Ele é visto, vamos dizer assim, as práticas agrícolas num contexto mais holístico, mas lá, quando a gente vai submeter a nossa propriedade a uma certificação orgânica, nós temos que observar todos esses aspectos ligados a boas práticas agrícolas, e esses aspectos envolvem a nutrição vegetal, irrigação, colheita e pós-colheita, gestão de energia, informação e a formação da equipe, a questão das boas práticas ligada a Global Gap ou qualquer certificação que tenha ligado a produção, né? Hoje nós temos, além do Global Gap, temos várias certificações de responsabilidade social, ambiental, Fair Trade, Fair for Life e várias outras. Então, essa parte da gestão é muito importante. A própria produção integrada, tentar diversificar, ter uma renda, ter um sistema integrado em relação a várias culturas ou vários sistemas trabalhando no mesmo local. A própria gestão financeira, a própria gestão ambiental, né, a produção agrícola ela requer um certo cuidado com a questão ambiental. Tem vários requisitos, tanto da parte de legislação como também para exportar. A gente deve seguir e ter um cuidado, né? Os produtores são guardião aí das florestas e da natureza de modo geral, então é muito bem visto a questão da gestão ser bem feita em relação à parte ambiental, e está sendo a cada ano mais cobrado isso, tanto na certificação orgânica, mas como qualquer outra, quando a gente pensa em exportação. A rastreabilidade e a gestão de resíduo. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o manejo e conservação do solo, mas principalmente mais falando do manejo, que a gente vai compartilhar com vocês, assim, principalmente alguns detalhes que a certificação orgânica requer, tá? E a ideia é a gente poder repassar para vocês esses conceitos, tá? Então a gente vai talvez focar mais hoje aqui no manejo do solo, e principalmente pensando no manejo orgânico. E aí, para isso, a gente traz aqui para vocês um conceito, quando nós vamos falar muito de solo, muito de adubação, de nutrientes, né? A gente não vai conseguir cobrir todos os detalhes, mas a ideia aqui é passar realmente de forma geral aqui alguns detalhes sobre a adubação. E aí eu recomendo bastante a gente seguir assim, ou então buscar as publicações antigamente era o IPMI, agora é o NPCT, né, que é a Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia. Vamos dizer, um instituto que ele tem lá, vamos dizer assim, são referências em termos de fertilidade de solo, em termos de adubação. E eles desenvolveram, vamos dizer assim, esse diagrama aqui, que ele é bem interessante, porque ele traz para o manejo o conceito da sustentabilidade, dentro do tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem aqui o tripé ambiental, o tripé social e o tripé econômico. Então, ele faz essa integração da sustentabilidade com a rotina do produtor, com a questão do balanço
de nutrientes e toda a dinâmica do solo, a dinâmica de nutrientes. Então, é muito interessante quem gosta dessa área seguir, né, essa metodologia. Ele tem várias publicações também ligadas à fertilidade que ajuda bastante a gente a tomar decisão e definir que manejo ou que estratégia nós vamos tomar para obter a melhor produção. E aí, basicamente, tanto acho que para o manejo orgânico, mas também qualquer manejo convencional ou qualquer um outro, é importante a gente aplicar esses conceitos aqui, que é chamado de são os 4 Cs, né? Vamos dizer assim, os 4 Cs, que é ser de correto. Basicamente, se a gente quiser ter o sucesso na nossa produção, seja orgânica ou seja qualquer uma, a gente aplicando esses 4 Cs, fica muito mais fácil de a gente poder, vamos dizer assim, obter o sucesso e o potencial máximo da cultura, né? E aí esses 4 Cs, basicamente, a gente tá aqui no centro aqui desse diagrama. Basicamente, a gente ter a fonte certa, né? Essa fonte certa, a ideia é combinar fontes com necessidades da cultura, realmente ver que cultura nós vamos trabalhar, como que está nosso solo, a fazer uma avaliação holística da propriedade, olhar a propriedade como um organismo agrícola. Isso é bem muito importante para que a gente possa ter sucesso. Então, a fonte certa, combinando as fontes com a necessidade da cultura, além das interações entre os elementos e o balanço entre nutrientes, né? A gente vai falar um pouquinho mais ali que, assim, quando a gente fala em nutrição, principalmente nutrição de planta, a gente tem que pensar muito em questão de desperdício, né? Hoje, a gente tem uma situação, vamos dizer assim, ainda favorável. Nós temos muitas fontes ainda de fertilizante, de adubo, mas essas fontes são finitas. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, pensa nas gerações futuras, é importante a gente começar a discutir, né, essas fontes, né, então, esse balanço de nutrientes ele é muito importante para a gente poder pensar em sustentabilidade. A questão também usar as fontes de acordo com as análises de solo. As análises de solo são, vamos dizer assim, um investimento barato, perto do resultado que ela traz para a propriedade. Então, a gente fazer todo o manejo, vamos dizer assim, referenciado por análise de solo é muito bom. Às vezes, o ideal é a gente fazer uma análise de solo e não precisar fazer nada no nosso solo, né? Quer dizer que o nosso solo está bom e está equilibrado. Mas a gente sem fazer uma análise, a gente não tem como saber disso. Então, a gente não tem como saber que fonte usar ou qual é a melhor estratégia. E avaliar a exigência da cultura, né? Cada cultura tem uma exigência, né? Tem uma fisiologia diferente, então é muito importante a gente avaliar esses aspectos para definir a fonte certa. O outro C, né? Que é a dose certa, e essa dose certa é aquela questão da dosagem mesmo, da quantidade versus a necessidade da cultura. Então, o que a gente tem trabalhado muito aqui, junto à agricultura orgânica, junto à nossa produção, é calcular realmente essas quantidades para a gente poder não ter um desperdício, nem estar aplicando a mais nem a menos. Então, a dose é muito importante. Outra época, né, não adianta você, às vezes, oferecer um nutriente para uma planta numa época totalmente inapropriada, né? A gente aqui que está nas regiões mais próximas ao Equador, que nem no Ceará, a gente não percebe tanto a interferência, vamos dizer assim, das estações do ano, né? Talvez quem está no sul vamos dizer assim, é mais perceptível. Mas as plantas, mesmo elas estando próximas ao Equador, elas, vamos dizer assim, percebem isso. Então é importante você pensar numa adubação para a época de inverno, uma adubação para a época de verão, uma adubação para a época chuvosa, uma adubação para a época seca. Então, essa questão da época ela é muito importante. O agricultor tem que estar sempre ligado na questão do clima, do tempo, e isso ajuda bastante a você tomar a decisão e evitar desperdício e evitar perdas financeiras, né? Então, disponibilizar os nutrientes para as culturas no período de necessidade é também fundamental, né? Quando a gente fala em época, não só a época do ano, mas também o próprio ciclo da planta, né? Se está em floração, se está em estágio vegetativo, se ela está em crescimento, tudo isso aí é muito importante a gente considerar no nosso manejo. E o local certo, né? Não adianta você ter, sei lá, uma cultura que é uma fruteira que está em crescimento, vamos dizer, está em pequena ainda, né? Não chegou ainda no estágio de maturidade, e você vai fazer uma aplicação no meio da linha achando que a planta vai absorver, né? Então é importante pensar em projeção de copa, o local certo, se a profundidade do adubo está certo, se o adubo está incorporado, né? Se é um adubo que ele é móvel, pouco móvel, para que a gente possa tomar a melhor estratégia em termos de incorporação ou termos até mesmo de aplicação. Então, esses 4 Cs, eles assim, norteiam, vamos dizer assim, nosso manejo, as nossas estratégias ligadas à produção.
é falar os tipos de manejo, né? Eu acho que é importante a gente definir um pouco os manejos para ficar mais fácil, né? Então, aqui o nosso foco aqui vai ser o manejo orgânico, aqui principalmente orgânico, e aqui eu trouxe alguns conceitos aqui que eu selecionei para que a gente possa discutir um pouco sobre os manejos e até para a gente entender também as diferenças, que eu acho que isso é importante, né? A gente na faculdade ou nas escolas tem um foco muito para a agricultura convencional, pelo menos eu falo por mim, né? Mas na minha faculdade o foco era muito agricultura convencional pelo fato da própria empregabilidade, também o assunto, a agronomia ele é muito vasto, né? Então a gente precisa às vezes focar vamos dizer assim, no que dá resultado e a agricultura convencional é o que tem mais empregado ultimamente. Então, mas é importante a gente, vamos dizer assim, que algumas das técnicas, alguns dos manejos, eles são diferentes em relação ao orgânico e ao convencional, né? Quando a gente pega aqui, então eu dividi o convencional aqui em convencional e ecologicamente intensivo, né? A diferença do convencional em relação a orientações gerais, em relação ao convencional, o ecologicamente intensivo, o orgânico, e também eu trouxe também um conceito que é orgânico também, que é o orgânico regenerativo. Hoje a gente existe também alguns conceitos de ecologicamente intensivo que pode ser regenerativo também, mas quando a gente pega internacionalmente, o regenerativo ele está mais focado para uma agricultura orgânica, né, do que aquele regenerativo de, vamos dizer assim, da palavra em português em si, né? Você pode ter você pode regenerar um solo, vamos dizer, aplicando práticas convencionais. É perfeitamente possível. Mas quando a gente pensa em conceito, o regenerativo está mais para o orgânico, pensando em termos de vida do solo, porque ele mensura isso, né? Na certificação regenerativa, ele tem lá metas de vida de solo, algumas coisas que a mais do que orgânico e pensa muito mais no regenerativo como essência. Então, a gente vai conceituar aqui o regenerativo como orgânico. Então, em termos gerais, o convencional é a artificialização do solo, ou do meio, né, né, é totalmente preocupado com a produtividade. O ecologicamente intensivo já potencializa os processos naturais e simbiose com a natureza, então aplica-se ali algumas técnicas que, pensando também na própria vida do solo, na própria cobertura do solo, na conservação do solo, a gente pode colocar alguns exemplos do plantio direto, cultivo mínimo, várias técnicas aí que tem já bem amplamente usada no Brasil. E o orgânico, sem uso de químicos, insumos próprios de preferência, mas também podem ser adquiridos. E o generativo, também sem uso de químicos, e também pode ser próprios adquiridos. Eles não, vamos dizer assim, eles não estimulam a questão dos adquiridos, eles procuram que a propriedade tenha uma certa independência em relação aos adquiridos. Esse é bem interessante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. E tem algumas metas em relação à vida do solo, em relação a como que essa prática está trazendo vida para a propriedade. O manejo, né? O manejo do solo também, o convencional aqui é intenso, né? Aquela coisa, o solo é uma estrutura física e químico bem utilizado para fazer para obter a melhor produtividade. No caso do ecologicamente intensivo, a gente usa cultivo mínimo, né? Plantio direto, algumas técnicas de cobertura de solo que não usa tanto essa prática de revolver o solo ou diminuir a vida. E no caso do orgânico e regenerativo também, né? Cultivo mínimo, de modo geral, uso de compostagem, cobertura morta, entre outros. Em relação a defensivos, convencional tem o mínimo controle, né? Ecologicamente racionaliza o uso, o orgânico e regenerativo usa produtos naturais. O GMO faz uso no convencional. No ecologicamente intensivo tem algumas restrições, principalmente em locais que têm reservas ecológicas próximo ou alguns limitantes ligados à própria ecologia do local. No caso do GMO, no caso de GMO, orgânico e regenerativo não usa, né? É proibido o uso de transgênico. A fertilização e adubação convencional, controle e uso intensivo de materiais solúveis, então é material de alto desempenho, de alta disponibilidade para as plantas, e o ecologicamente intensivo faz esse equilíbrio, né, do orgânico com o convencional. Para o orgânico, a gente usa bastante adubos orgânicos, de modo geral, de materiais de origem vegetal. E o regenerativo, além de usar os materiais orgânicos, desencoraja a importação de nutrientes. A ideia é que a própria propriedade possa ter essa reciclagem dentro da própria propriedade, né? Tratamentos fitossanitários também, aqui o convencional mais focado em químico, o ecologicamente intensivo monitora um pouco mais isso aí, mas pode ser usado também, usa tantas práticas naturais como químicos.
O orgânico, basicamente, é naturais, né? Tanto o orgânico como o regenerativo. E em relação à certificação, convencional não faz uso, a gente não vê o pessoal tendo essa cobrança de certificação. O ecologicamente depende, não vai depender. Hoje existe algumas certificações, a própria existe o Regenagre, é uma certificação que ela pode ser usada para esse tipo de sistemas, né? Que é um sistema ecologicamente mais intensivo, é o uso mais dessas práticas orgânicas junto ao convencional para obter um equilíbrio. Já a orgânica regenerativa necessita, sim, de certificação, né? É obrigatório ter toda a rastreabilidade, isso é bem importante. Então, aqui, além desse aqui, são os principais, tá? Mas tem aqui também outro sistema de manejo, tem um manejo biodinâmico, a gente tem outros, o manejo integrado, agrofloresta, enfim, tem vários outros aqui. A ideia é só para a gente poder, é importante a gente entender essa diferença para que a gente possa conversar lá, e o nosso foco vai ser aqui sobre esse manejo orgânico, né? Para a gente falar um pouquinho das nuances desse sistema, mas em algum momento a gente vai comparar com o convencional, mais para facilitar o entendimento e onde a gente deve atuar e onde a gente deve vamos dizer assim, atuar de forma diferenciada. Vamos começar falando sobre o solo, né? O solo vamos dizer assim, vamos dizer assim, a gente depende completamente do solo, não só nós, mas bilhões de vidas diferentes, bilhões de espécies, né? Se a gente for olhar para o solo como interior, existe mais de bilhões de micro-organismos, de espécies diferentes, seja bactérias, protozoários, enfim, vírus, uma infinidade, né, de fungos, uma infinidade de vida. E aí a gente, vamos dizer assim, uma das nossas metas aí para o futuro é manter esse solo cada dia mais vivo. Hoje, vamos dizer assim, muitas propriedades, muitas fazendas, grandes complexos agrícolas têm já começado a conversar sobre o solo, né, sobre essa vida do solo, sobre a sustentabilidade desses solos. Porque muitas áreas aí, principalmente as áreas aí, vamos pegar aqui o Brasil, aqui do Centro-Oeste, a região Sul, ali, alguns locais que já têm uma tradição agrícola intensa durante há muito tempo, tem se visto que ultimamente, né, nos últimos anos, uma perda de produtividade dessas áreas, um ataque muito intenso de pragas, que às vezes foge do controle. Né, um exemplo aí é o nematóide. Né, o nematóide aí é um pesadelo para muitos produtores aí em várias regiões, e fora outras doenças que desenvolvem no solo, ali, muito devido à monocultura. Né? Então, a gente tem, para ter um melhor manejo, a gente precisa pensar em reduzir erosões, de manter a superfície do solo sempre coberta, minimizar as práticas de aeração ou então de removimento desse solo, né? O cultivo mínimo ele é muito importante, e aumentar também a matéria orgânica. Né? A gente tem visto aí e é bem notório, é bem visual, que naquelas regiões que tem um solo rico, que tem um solo fértil, vamos dizer, tem solos saudáveis, as pessoas ali também são mais saudáveis, as pessoas também têm mais disponibilidade de alimentos, então é muito importante. Então aqui esse diagrama aqui é um diagrama da FAO, né? A FAO hoje vamos dizer assim, a nossa referência, é o que guia o mundo inteiro em relação à segurança alimentar. A segurança alimentar é muito importante quando a gente pensa em soberania nacional, quando a gente pensa em vários aspectos de sobrevivência mesmo, até de existência humana, né? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre esses elementos e tal. Hoje a gente trabalha basicamente aí, quando a gente pensa em agricultura de modo geral, em 18 elementos. Né? Esses elementos eles estão ligados à nossa nutrição também, à nossa nutrição humana, e está muito correlacionada também com a própria nutrição da planta. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre, não vamos conseguir entrar em detalhes sobre todos, tá? Porque cada elemento aqui é uma história longa. A gente vai tentar falar de uma forma geral mesmo, só aqueles pontos que talvez interesse. Eu acredito que deve ter muito agrônomo aí, ou então muito estudante de agronomia que está aprendendo isso, que vai talvez entrar mais no detalhe. A ideia aqui é só a gente compartilhar realmente nossas experiências e alguma nuance aí ligado ao processo. E aí aqui é para comparar também a questão do solo. Aqui aqui a gente tem o mapa do mundo aqui, né? Aqui quanto mais, vamos dizer assim, escuro, maior o percentual de pobreza da população, tá? E quanto mais claro, menor o potencial de pobreza. Então, isso aqui é um gráfico aí que é também usado pela FAO também, e também pela ONU. E aqui do outro lado aqui a gente tem os dos solos, tá? O mapa de solos. E aí aqui a gente tem o Brasil aqui, se a gente for olhar aqui, nós estamos aqui, né? Temos aqui o Equador, que passa aqui,
E a gente vê que nas regiões próximo ao Equador, aqui nós temos os solos, vamos dizer assim, os solos mais pobres, né? Que aí seria assim, os latossolos, alguns solos assim que são, vamos dizer assim, que sofreram uma maior intemperização, né? Sofreram mais ações do tempo ao longo da história, até por causa da própria linha do Equador ali, tem mais aporte de energia, enfim, esses solos são mais, vamos dizer assim, são mais mineralizados e sofreram mais ao longo das eras. Então, quando a gente faz uma correlação com a pobreza, a gente vê que os solos também, os solos mais pobres, de modo geral, eles estão muito correlacionados com a pobreza, né? Se a gente for ver aqui, principalmente a África, aqui o Sudeste Asiático, né, também tá bem mais escuro, né? E quando a gente vem aqui para o Brasil, também temos aqui algumas manchas aqui um pouco mais escuras. E aí a gente faz, poxa, será que isso é vamos dizer assim, é uma condenação de quem mora próximo ao Equador? Né? Não, né? Vamos dizer assim, não. E o Brasil, vamos dizer assim, é um responsável por estar mudando isso dentro da história, né? Se a gente for pegar o Brasil há 30, 40, 30 anos, não, mas diríamos 40 anos atrás, 50 anos atrás, o Brasil tinha muito problema com fome, de modo geral. Hoje a gente não tem tanto, talvez é mais pela falta da distribuição de renda até ou do que pela distribuição de alimentos, né? Do que pela oferta de alimentos, que nós somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo e foi muito devido à agricultura tropical. Com mérito aí, claro, a Embrapa, né? A gente viu assim que a Embrapa, depois que começou a trabalhar esses sistemas de produção em solos tropicais, a gente tem obtido bastante sucesso em relação a isso. Hoje nós exportamos tecnologia para outros países, principalmente os países da África. Hoje tem muita tecnologia brasileira já indo para a África. A África pode ser que futuramente tenha muitas técnicas que nós desenvolvemos aqui que vai ser aplicado lá, que pode também minimizar, vamos dizer assim, tanto essa pobreza, né? E também a gente aprendeu a lidar com solos, vamos dizer, fracos, solos pobres, né? Principalmente os latossolos, que são mais de 50% do nosso solos do Brasil. E isso, então, a agricultura tropical é uma agricultura que tem sido, vamos dizer assim, responsável por minimizar todos os aspectos ligado à fome e também à própria riqueza do nosso país. E quando a gente vai falar de solo, né, é importante a gente olhar a classificação. Hoje nós temos todos os nossos solos mapeados. Aqui está a Embrapa hoje tem um trabalho muito legal em relação ao mapa. É sempre importante a gente ver onde está a nossa propriedade, que tipo de solo nós temos, entender sobre a característica desse solo. Né? Os estados, de modo geral, eles têm também um mapeamento um pouco mais detalhado. Aqui a gente tem o estado do Ceará, né, que é o nosso estado aqui, que a gente trabalha mais, a gente está mais ou menos aqui nessa região aqui, na região norte aqui do estado. Então é muito importante você saber em que solo a sua propriedade tem, se a sua propriedade às vezes tem mais de um solo. É importante você entender porque cada estratégia ela vai depender muito da textura do seu solo, vai depender muito da formação geológica do seu solo. Não dá para a gente usar a mesma, vamos dizer assim, a mesma estratégia que a gente tem numa propriedade que tem, sei lá, um carbossolo para uma área que tem um latossolo, que é bem diferente. Ou uma textura, às vezes dentro do próprio solo, da mesma classificação, você tem diferentes texturas que temos que tomar estratégias diferentes. Então é muito importante, então, essa classificação. Hoje nós temos a Embrapa aqui, tem esses mapas. Também aqui no Ceará nós temos o IPES também, que tem alguns com maior detalhamento em relação à sua localidade, ao município. E isso é bem importante, é mais para a gente relembrar da importância da classificação desse solo. E também as trincheiras, né? É importante a gente realmente meter a mão no solo, a fazer uma avaliação, abrir uma trincheira, ver como estão os perfis desse solo, fazer uma classificação. Isso é muito importante, né? Não adianta a gente só olhar o solo por cima, talvez só ir lá passar a bota no solo ali, dar uma cavadinha, ou então vamos dizer assim, para a gente obter uma melhor estratégia é importante abrir várias trincheiras, observar o solo, fazer vamos dizer, comparações, também fazer, né, uma amostragem muito bem feita, né? Essa amostragem ela vai representar, quanto mais representativa, melhor vai ser a sua tomada de decisão, melhor vai ser a sua produtividade, melhor vai ser a sua correção, tanto da representatividade em relação à área, mas também a localização, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a nossa cultura, que a gente mais trabalha aqui, é a acerola. Nós somos hoje referência em produção de vitamina C natural, né? Exportamos para o mundo inteiro a acerola, então a gente tem, ao longo desses últimos anos, temos também estudado bastante a acerola, entendido
como que ela se comporta aqui nessa região. Então, a localização é muito importante. Então, sempre pensar em retirar essa amostra na projeção das copas, nos locais onde a raiz vai, vamos dizer assim, vai atuar. Então, aqui é mais para a gente reforçar essa questão da amostragem da coleta de solo. E também fazer, né, esse zigue-zague e tal, e ele seja bem representativo. Tem várias metodologias que pode ser seguida e vários equipamentos também para fazer esse tipo de trabalho. E aqui também, para a gente, mais para finalizar esse assunto aqui, é importante fazer aquela análise, né? Tanto pegar aquela trincheira, localizar elas no seu mapa, fazer também a análise dos perfis, verificar como está tanto a parte da textura, a granulometria da terra, avaliar também a parte de química do seu solo, a parte da matéria orgânica, enfim, todos os componentes que são importantes para a tomada de decisão em relação a como melhor fertilizar a sua propriedade e melhor fazer as suas estratégias de adubação. E aí não tem como a gente não falar de manejo de solo sem falar da nossa tabela periódica, né? Aí acho que é bom a gente revisar aí, né, quem está estudando ou quem já estudou, um pouco sobre a nossa tabela periódica, porque a gente vai falar um pouquinho aqui, mais assim, mais para poder discutir um pouco sobre quais são as estratégias. Acho que é importante a gente entender um pouco a tabela periódica, né? Então aqui a gente hoje trabalha com basicamente são 18 elementos, né? Tem alguns elementos que são os essenciais, que são os essenciais que são ali, principalmente aqui o nitrogênio, o fósforo e o potássio, eu diria assim, que são os principais que nós temos aqui, né? Que são os macronutrientes. Temos também os micronutrientes, né? Também os intermediários aí, que é o cálcio, o enxofre, o magnésio, enfim, tem vários outros, e os micronutrientes, né? O manganês, o ferro, o zinco, o cobre, entre outros. Além do que outros que não são minerais, né? Mas são essenciais também, principalmente na fotossíntese e também na própria equilíbrio do pH do solo, que é o hidrogênio, o cálcio e o oxigênio. Então, esses elementos aqui devem fazer parte da nossa estratégia de manejo também, né? A gente, além de fazer toda a gestão da propriedade, nós temos também que fazer a gestão dos nossos elementos, né? Dos nossos nutrientes, porque, afinal de contas, o que o nosso cliente, o nosso consumidor, ele quer é consumir um produto com os nutrientes que ele deseja obter ali naquele produto, e também quanto mais qualidade a gente poder trazer para nosso alimento, melhor a gente consegue fidelizar os nossos clientes, né? Então aqui a gente vai destacar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nitrogênio, fósforo e o potássio, tá? É importante a gente entender, olhar esses números aqui, ó, porque esses números ajudam bastante. Hoje, na agricultura orgânica, a gente usa muito o balanço de elementos essenciais, né? A saturação de bases. Então, todas essas metodologias, essas técnicas, é muito importante quando a gente começa a ver o elemento realmente como ele está aqui na tabela periódica, principalmente com relação à sua massa atômica e também as relações e as incompatibilidades também desses elementos dentro do manejo. Além da parte que a gente falou aqui de elementos, né, falando de solo, mas também é muito importante a questão visual, né? Não adianta só a gente fazer uma fertilização, fazer uma adubação, achar que está tudo bem, mas aí essa nossa planta ela não expressa, né, vamos dizer assim, aquele resultado desejável, que tem alguma coisa que precisa ser corrigido, né? A gente está lidando com a natureza, então a natureza muitas das vezes a gente não controla tudo da forma que a gente quer, e principalmente quando a gente fala de agricultura orgânica. Muitas vezes a agricultura orgânica ela parece, vamos dizer assim, ser frustrante, porque muitas vezes a gente quer um retorno imediato, a gente quer ter um resultado imediato, e muitas das vezes a gente, na agricultura orgânica, é um pouco diferente, porque nós estamos lidando com a natureza. A natureza a gente tem que manejar ela de uma forma que a gente consiga obter a maior produtividade. Muitas das vezes não é como a convencional, né? Não adianta a gente aplicar um produto, vamos dizer, um fósforo ali super solúvel e achar que a planta já vai dar o retorno, uma vez que na agricultura orgânica nós não trabalhamos com solo solúvel, com fósforos solúveis, né? Altamente solúveis, né? Vamos dizer assim. A gente trabalha com fósforos naturais e acaba que isso, às vezes, a liberação é mais lenta e às vezes até mais difícil do que com a convencional. Então, é importante identificar quais são os sintomas de deficiência, correlacionar com o elemento. Então, aqui tem um exemplo da acerola.
a gente tem aqui esse exemplo, mas para a gente sempre identificar, fazer um mapa, verificar, orientar a equipe, sempre que observar essas deficiências no campo, trazer para a equipe técnica ou até mesmo para ter uma estratégia para poder reverter vamos dizer assim, essa deficiência. Muitas das vezes, essas deficiências elas são lentas, né, de ser observada, e então, principalmente quando a gente trabalha com cultura anual, né, a gente tem que ser bem rápido, então tem que agir rápido ali, diferente de uma cultura perene, que talvez você tenha um pouco mais de tempo, né, mas quando a gente pensa aí, vamos dizer, numa cultura anual, ou até mesmo uma cultura frutífera aqui para a região do Nordeste, né, que a gente basicamente faz, por exemplo, a cerola. A cerola a gente faz 5 a 7 safras por ano. A uva lá no Petrolina o pessoal fazem 2 safras por ano. Então, enfim, tem várias culturas, né? A gente na região tropical a gente tem essa condição de fazer várias safras durante ao longo do ano. Então, a tomada de decisão rápida ajuda bastante a você ter o sucesso, né, dentro do manejo ali da sua cultura, e essa análise visual é muito importante. Então, sempre que a gente tiver qualquer, vamos dizer assim, estratégia de manejo, é importante correlacionar com os elementos, e aqui está algumas deficiências, né? Se a gente for ver o nitrogênio aqui, normalmente tem essa característica aqui mais geral na folha. Quando a gente já pega aqui o cobre já está mais focado nas nevuras, o manganês também na internevural. Então, enfim, aqui, se você olhar na internet ou nos livros de fertilidade, tem uma gama de informações sobre como a gente perceber os sintomas de deficiência de nutrientes nas plantas. E aí aqui mais para reforçar, né? Então a gente olhar o solo, avaliar o que está disponível no solo através de análise, avaliar a cultura também, seja por uma análise visual, mas também é importante pensar na extração que essa cultura faz, né? Vou dar um exemplo aqui para uma gramínea, por exemplo, um capim, que é mais fácil, né? Ali a gente tira um capim ali, ou então o gado come aquele capim, e aquele capim está sendo extraído do solo, né? Aqueles nutrientes que foram disponibilizados para a planta está sendo exportado, né? Uma cerola, quando você colhe aquela cerola, você está tirando está exportando aqueles nutrientes do solo através da fruta, né? Ou qualquer outra cultura, grãos ou uva, enfim, qualquer outra cultura exporta muitos nutrientes, e a gente precisa repor esses nutrientes. E aí, uma das fontes que a gente usa, trabalha bastante aqui, são os produtores e distribuidores de sementes, né? O pessoal tem essas referências ligadas à adubação e à internet também, e a Embrapa, né? A Embrapa hoje é uma referência, né, brasileira em relação a estudos e a pesquisa, e então é importante sempre a gente olhar na cultura que a gente for trabalhar, ver como que ela exporta, que tipo de elementos exporta, qual que é a quantidade. Existem várias culturas que são mapeadas em relação à extração, e aí sempre é interessante a gente pensar de como fazer essa reposição aí com base na sua produtividade. E aí a gente vai falar um pouco agora em relação aos solos, e principalmente pensando nas estratégias vamos dizer assim, de manejo do solo. E o objetivo aqui é obter o rendimento máximo da cultura com menos recursos possível. Isso é muito importante quando a gente fala com menos recursos, porque, como eu falei, acho que eu falei no início lá, né, o recurso a fonte de fertilizantes, elas são finitas, né? A gente tem bastantes anos, eles falam de 100 anos para as fontes de fósforo, mas elas são finitas e a cada ano está ficando mais escassas. Então, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, em relação a como obter o máximo rendimento, porque é uma necessidade, né, para a nossa sobrevivência, e para isso a gente precisa pensar aqui nesses 3 fatores, né? Principalmente aqui um fator que é o fator da correção. Aí quando a gente fala em correção, nós estamos pensando no solo em si, né? No solo de modo geral. Então, quando normalmente os elementos estão de médio para muito baixo, a gente precisa repor aquele elemento para o solo, né? Porque o solo é um elemento vivo ali, né? Tem uma vida toda ali. Então, eles precisam também, o solo tem uma necessidade também, o solo também tem fome também. Então, a gente precisa repor primeiro essa necessidade por solo. Depois é a manutenção, que é tanto manter o solo nutrido, vamos dizer assim, mas também a planta. Então, essa adubação de manutenção, ela é para a gente sempre estar repondo um pouco a necessidade do solo ali, mas também pensando principalmente na planta. E quando a gente tem um solo mais equilibrado, o solo já adquiriu ali seu equilíbrio, seu balanço, aí a gente pensa na reposição, que é mais uma adubação pensando na planta. Então, esses 3 aqui, CMR, quando a gente falar aqui de correção, manutenção e reposição, é importante a gente pensar
a gente está pensando aqui no potencial máximo da cultura, né? Quanto mais a gente atinge esse nível aqui de nutrição do solo, nutrição de plantas, a gente vai conseguir obter o máximo de rendimento da nossa cultura. E aí, aqui eu também trouxe um dado para vocês, compartilhar de vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá pequeno aqui, é para mim, mas eu estou conseguindo ver, quer dizer. Mas aqui, basicamente, aqui é um balanço mundial de nutrientes, tá? Balanço mundial de produção de fertilizantes, vamos dizer assim, né? E então, a gente tem aqui o nitrogênio, que é esse mais laranjado aqui. Temos o fósforo, que é esse vermelho mais escuro. E temos o potássio, que é esse mais, vamos dizer, claro aqui, né? Então, aqui, quando a gente tem um balanço, aqui tem os continentes. E aí, quando a gente vem, vamos pensar assim no Brasil ou na América Latina, tá? Que aqui está tudo junto, mas aqui, quando a gente pensa em termos de consumo de fertilizante ou consumo de nutrientes, o Brasil é despontado o maior da América Latina, o Brasil, a Argentina e o México, mas principalmente o Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores, é o segundo maior produtor de alimentos, né, do mundo, só perde para os Estados Unidos e tem uma tendência muito forte de ser o maior, logo, logo. E então a gente vê aqui que o Brasil, quando está para baixo aqui, quer dizer que é negativo. O Brasil quer dizer, não só o Brasil, aqui é a América Latina, vamos dizer assim, aí importa praticamente todos os seus nutrientes. Vamos dizer, o que ela produz de nutrientes, o que ela produz de fertilizantes é menor do que ela importa. Então acaba aqui por isso que é negativo, né? A gente só perde para o sul da Ásia, né? Até a gente viu lá o sul da Ásia também tem muito problema também com a fome, com a pobreza também, a gente viu lá naquele gráfico. Então, é importante quando a gente pensa em termos de manejo, que além de a gente ter fontes finitas de fertilizantes, né, que tem uma previsão aí, não tem uma precisão, mas falam-se de 90 a 100 anos para algumas fontes de fósforo, por exemplo, a gente também importa muito desses nutrientes. A gente não tem, vamos dizer assim, uma autossuficiência em relação a nutrientes. A gente importa mais de 5.000 toneladas de fertilizantes. Vamos dizer assim, a gente tem esse balanço negativo, né? Então, mais de 5 milhões de toneladas, na verdade, aqui, né? São 1.000 toneladas, né? Então, é muito, muito volume de produto. Então, é comum a gente ver navios e navios vindo de fertilizante, principalmente para abastecer aí o nosso centro-oeste e as regiões produtoras aí no Brasil. Então, aqui a agricultura orgânica, acho que ela tem um fator bem importante, porque a agricultura orgânica ela estimula e ela faz o produtor pensar em como ele deve produzir o seu próprio nutriente, né, o seu próprio fertilizante, através da compostagem, várias outras técnicas. Então, isso é bem importante a gente considerar quando a gente vai fazer o nosso manejo, que, pensando em sustentabilidade, a gente aplicando a agricultura orgânica, aplicando os conceitos da agricultura orgânica, nós já estamos nos antecipando em relação a esse déficit tão grande que o Brasil tem. Brasil e a América Latina de modo geral, né? E aí vamos falar um pouco sobre correção de solo, né? Então aqui também é importante a gente falar rapidamente aqui sobre correção de pH, né? O pH é importantíssimo, a gente corrigir o pH nos solos, né? Então os solos ideais, aí aqui temos um balanço aqui de todos os nutrientes, entre 6 e 6,5 é o ideal, porque a gente tem principalmente a precipitação do alumínio, né? O alumínio é um elemento tóxico para as plantas, então aqui a gente tem vamos dizer assim, essa imobilidade dele, ele não vai ser tóxico para as plantas. Temos também a questão do fósforo, nós vamos falar um pouquinho mais do fósforo também. A disponibilidade do fósforo nesse pH é bem maior, e o fósforo é um elemento fundamental. Além do que, alguns elementos, né, como o molibdênio aqui também, que é bem importante para algumas reações fisiológicas da planta. Já os micronutrientes, de modo geral, que são ferro, cobre, manganês e o zinco, já o aumento aqui diminui um pouco, mas aqui ainda nesse nível de 6, 6,5 ainda está muito bom, né, para as plantas absorverem e também para a gente ter a melhor produtividade. Então, essa faixa aqui de 6, 6,5 é muito importante. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a correção de solo, pensando mais no pH, né? A gente está falando de correção ainda, então tem esses métodos aqui, que são métodos do alumínio trocado, elevação do cálcio e magnésio trocáveis, também são metodologias que podem ser usadas, vai depender da estratégia da sua cultura, ou que tipo de textura de solo que você vai trabalhar, enfim. Mas a que é mais usada, assim, que é mais amplamente usada, é a saturação de base. A saturação de base aí eu diria assim que é amplamente usada. Claro, é ideal você fazer todas elas e depois você tomar a decisão com base na sua estratégia, qual que você vai usar, terra nova, terra velha, teor de argila, que tipo de cultura, enfim. É interessante avaliar, mas a elevação
do pH através da saturação de base é uma das mais usadas, né? A gente tem uma correlação altíssima em relação ao pH, e normalmente na faixa aqui de 60% a 65% a gente tem os pHs ideal. Então, o importante é que essa saturação aqui ela esteja entre o ideal acima entre 60% e 70% é ótimo para muitas culturas, mas tem culturas que necessitam de 80%. Enfim, vai depender muito do que tipo de cultura nós vamos trabalhar, né? Ou que tipo de área que vai ser implementada, né? A gente já pega as pastagens, já ela tolera uma saturação menor, entre 35% a 50%, então vai depender muito da cultura, que a gente não vai dar para entrar nesse detalhe agora. E a correção de solo, no caso da agricultura orgânica, é perfeitamente possível usar os calcários, tá? Os calcários são pó de rocha. De modo geral, em linhas gerais, os pó de rocha são permitidos para a agricultura orgânica, então não tem nenhum problema, tanto calcítico como dolomítico, de ser usado, né? Então é perfeitamente possível usar calcários na correção de solos para a agricultura orgânica, tá? Então aqui assim, eu diria assim, não tem uma diferença em relação à agricultura convencional e orgânica. O calcário é um pó de rocha, então não tem nenhum problema de usar. Outro também que quando a gente pensar aqui em correção do solo, a gente usa bastante na agricultura orgânica, é uma coisa que é importante a gente estar sempre discutindo, é a trofobiose, né? A trofobiose ela é um conceito que ela é usado muito na agricultura orgânica, que ela basicamente passa que as plantas com níveis equilibrados de nutrientes se protegem naturalmente contra os parasitas, né? Ela, vamos dizer assim, o nutriente estando equilibrado, a planta, vamos dizer assim, ela vai ter, vamos dizer assim, uma vitalidade que vai fazer com que ela consiga se proteger por si só, né? Então, e para isso, cara, a planta tem que estar adaptada a esse ambiente, né? Esse ambiente tem que estar equilibrado. A ideia é que esse solo ele esteja, a gente fala, vitaminado e nutrido, vamos dizer assim, né? Como a gente falou ali, ele esteja bem corrigido, né? E que esse solo proponha para a planta os metabolismos para que ela possa realizar a fotossíntese, a proteossíntese, a proteólise de uma forma adequada, sem necessidade de nenhum produto químico, né? E aqui ilustra um pouco sobre o porquê é importante isso, né? Aqui a gente tem um caminhão, vamos dizer, vamos dizer, um bitrem aqui com uma carreta com nitratos e açúcares e outra com proteínas. Vamos dizer, quando tem aqui vamos dizer assim, um caminhão que está todos os nutrientes, as proteínas, tudo, vamos dizer assim, dentro da capacidade ali da seiva, dentro da capacidade da planta metabolizar, isso aí não vai ser nenhum problema. O problema é quando a gente tem muitos nutrientes disponíveis, né? Vamos dizer assim, pega um caminhão aqui, tanto vamos dizer assim, tanto em quantidade, mas também em organização, né? Então aqui tem um exemplo aqui talvez a mesma, além de ter mais nutrientes do que o caminhão consegue, vamos dizer assim, transportar, do que necessita transportar, além de estar desorganizado, né? Vamos dizer assim. Então esses nutrientes, vamos dizer assim, ele cai na seiva da planta e aí vai estar disponível para os insetos, para as pragas, né? Ou seja, aquela suculência ela não é desejada na agricultura orgânica devido à atração de pragas, né? Porque senão você vai ter que ter um manejo ali para você fazer esse controle dessas pragas. A gente até conversou ontem sobre várias estratégias, às vezes é necessária, mas às vezes com a nutrição você consegue evitar de ter vamos dizer assim, esses problemas. E aqui a gente vê que quando a gente faz uma adubação química, vamos dizer assim, tem uma planta que está sadia, está estruturada, está equilibrada, quando você aplica ali muitos nutrientes, você desequilibra essa parede e você tem a infestação por praga. Então esse conceito aqui é muito importante quando a gente pensa em estratégias em agricultura orgânica. Então a ideia é ter o maior balanço possível. E a matéria orgânica, né? A matéria orgânica é importante aqui também a questão do pH, né? Não adianta você ter muita matéria orgânica e não ter um pH equilibrado. Então a gente vê aqui um exemplo aqui de matéria orgânica com pH entre 4 e 5, tá? O hidrogênio ali da acidez do solo, ele segura esses nutrientes. Então quando você, vamos dizer assim, aumenta o pH, né? Você diminui um pouco essa oferta de hidrogênio, então esses nutrientes aqui ele fica disponível. Você quebra vamos dizer assim, essa ligação que os nutrientes têm com a matéria orgânica e torna ele disponível para as plantas. Então, é muito importante a questão do pH. Não adianta você querer ter um sucesso na agricultura orgânica sem fazer uma correção de pH no seu solo, principalmente no Brasil e em região tropical, onde nossos solos são baixo pH, entre 4 e 5. Então, a gente precisa usar de forma estratégica a nossa matéria orgânica. Não adianta você colocar muito composto ali, apesar de o composto ter um efeito tampão, mas
acaba que você otimiza muito mais com um pó de rocha, calcário, que isso ajuda bastante a disponibilizar esses nutrientes. E aí a gente tem aí, né, os solos brasileiros, nosso modo geral, então a matéria orgânica é abaixo de 1%. A matéria orgânica ela é muito importante para as estratégias nutricionais, então a gente, boa parte dos nossos nutrientes, a gente, vamos dizer assim, é balizado pela, né, matéria orgânica. O ideal é que a gente tenha acima de 2,5, entre 2,5 e 5 é o ideal, e o ótimo é entre 4 e 5, né? Se você tem um solo ali com pH equilibrado e você tem uma matéria orgânica entre 4 e 5, é muito mais fácil de você obter um sucesso na sua produção. E também não temos adubos verdes, né? Temos aqui uma gama de adubo verde. Se a gente pensar em adubo verde, a gente tem uns coquetéis também que são mistura de espécies de adubo verde com uma estratégia diferente para você aumentar a matéria orgânica do seu solo. Então a gente vê aqui algumas, aqui, por exemplo, a crutalária chega a ser 150 a 450 quilos de nitrogênio por ano, né? Por cultivo que você pode aplicar. Né? Temos o girassol aqui também, que é bem interessante. O girassol, como ele não traz nitrogênio, mas ele traz potássio e outros elementos também. Bombeia, ele tem essa propriedade de bombear das camadas mais profundas para a camada superficial. Muito interessante. Além do adubo verde como controle de nematóides, né? A gente tem aqui uma gama de culturas que ela pode controlar o nematóide, né, que é o verme de solo. Então, além de estar ajudando na fertilidade do solo, também ajuda também vamos dizer, no controle desses vermes que atacam o solo, que prejudica tantas culturas, né? Ataca as plantas, na verdade, né? Mas vivem no solo. E aí tem alguns exemplos aqui, tá? De construção de solo. A gente vai falar um pouco da nossa fazenda aqui, que a gente tinha aqui solos desprotegidos, solos aqui arenosos, né? Super arenosos. A gente, depois de muitos coquetéis, adubo verde, muita aplicação de composto, bocache, humus, a gente consegue, né, ter hoje uma acerola, uma produção numa região assim que é solo aqui, areia quartzosa mesmo, e a gente consegue ter bastante vida, né, e consegue cultivar acerola aqui com bons níveis de produtividade, né, muito devido aí ao adubo verde. Então, aqui tem alguns dados, né, que a gente tem aqui da nossa fazenda aqui em termos de aplicação dessa sistemática e o aumento da matéria orgânica, né? A gente pega solos ali de 1 a 1,5, a gente conseguiu levar para 3, acima de 2,5, com muito esforço também, que não é uma coisa fácil, também não é uma coisa muito barata para fazer isso, mas ao longo dos anos a gente consegue ter esses resultados e é perfeitamente possível. E em solos arenosos aqui, como nós temos aqui, que são quase areias de praia, a gente consegue produzir e tal, e consegue ter um manejo adequado para obter um potencial de produtividade nas nossas culturas. Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente agora sobre adubação, principalmente pensando em manutenção e reposição, aqui no nitrogênio mais pensando em reposição. Então é muito importante a gente pensar no ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio ele é um elemento que está aí no ar, mais de 30% do nosso ar aí tem nitrogênio, mas ele está solto no ar, né? Então a gente conta aí com algumas estratégias, né? Uma delas é a fixação biológica, que é muito importante, principalmente nas leguminosas, ajuda muito a aumentar a produtividade, e algumas culturas também nós temos isso, né? E quando a gente pensa em agricultura orgânica, a maioria dos nossos das ofertas, principalmente quem trabalha com composto, ou compostos ou bocaches, é a questão da forma amoniacal, né? E essa forma aqui, muitas vezes quando a gente aplica, ela volatiliza muito rápido, então a gente perde também muito rápido, né? Você passa ali às vezes, sei lá, 3 meses, 4 meses fazendo um composto, quando você aplica, você perde parte dessa aplicação na volatilização. Então é muito importante tanto incorporar esse composto para que diminuir essa perda por volatilização, ou então usar a própria irrigação, né? Já aplicar a compostagem, já irrigar para que aquele nutriente, para que aquele elemento ele seja dissolvido e torne-se disponível para as plantas. Então aqui eu não vou também entrar nesse detalhe, mas basicamente aqui para falar um pouco sobre essa questão do fornecimento, né, do nitrogênio através dessa molécula aqui da amônia, que que está nos nossos compostos de modo geral. E aí a gente tem aqui algumas restrições, né, em relação ao uso do nitrogênio na agricultura orgânica. Uma delas é que no nitrogênio nós não podemos, assim, por norma, né, isso aqui é uma norma, principalmente pensando no mercado europeu, a gente usar no máximo 170 quilos por hectare ano de nitrogênio. Então é muito importante dentro desse manejo a gente não abusar tanto dos nitrogênios, porque também isso é visto, né, pela agricultura orgânica, eles controlam isso aí,
para que as pessoas também não até assim, pensando eu acredito que isso é muito alinhado com a trofobiose, né, para evitar que os produtores usem muito nitrogênio e depois está parecendo uma agricultura convencional, usando muito nitrogênio, depois muito defensivos e acaba que entra num ciclo vicioso, né? Esse valor é um valor médio, né, vamos dizer assim, é médio para a propriedade, então é um valor que dá para manejar tranquilamente. Você tem várias culturas, você tem uma área diversificada e essa quantidade de nitrogênio, para a maioria das culturas, é mais do que suficiente para você obter o máximo da produtividade. Outras questões também são as bactérias. E a gente tem essas 3 bactérias aqui que são muito importantes, são estratégias excelentes, né? A Azospirillum, por exemplo, é uma que está sendo muito usado hoje. Ela já é uma bactéria que tem mais de 40 anos de estudo, mas hoje ela está sendo muito usada, principalmente na cultura do milho. Chega-se a reduzir 15% a necessidade de adubação nitrogenada no milho. E é uma estratégia muito interessante também, aumenta a produtividade, ajuda bastante a planta a fazer a absorção do nutriente, também fazer essa disponibilidade do elemento para a planta, né? Temos também o Hebaspirillum, também é muito usado na banana, também é um outro, também é muito usado em várias culturas, fruticultura também está sendo mais usado agora ultimamente, também muito estratégico também em relação às culturas frutíferas de modo geral e todas as que queira trabalhar. E o Bradyrhizóbio, que é muito usado com as leguminosas, principalmente a soja e também os próprios adubos verdes, que são elementos que ajudam nessa fixação biológica, né, do nitrogênio da atmosfera para o solo. E aí temos algumas fontes aqui, tá, que a gente usa, tá? Isso aqui é o material que nós vamos disponibilizar, só algumas que a gente mais usa aqui, né? E aí um destaque aqui, vamos dizer assim, aqui a gente mais trabalha aqui a torta de mamona e o Protamin. A torta de mamona ela tem em torno de 5% de nitrogênio, o Protamin é um elemento novo, a gente está começando a trabalhar agora, tem 13% de nitrogênio, né? A gente tá bem interessante, eu acho que é o maior até agora que a gente tem aqui na nossa, é um dos maiores, com maiores teores de nitrogênio, né? Quando pega composto, de modo geral, é de 1 a 2% de nitrogênio. Quando a gente pega um elemento acima de 10, assim, é muito bom, pensando no ponto de vista da operação, né? Temos também a questão uma das principais fontes de adubação. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é só para falar em relação ao nitrogênio, é o composto, né? Então, a gente tem aí, principalmente, a gente vê que a relação carbono e nitrogênio ideal é entre 25 a 30. Quanto menor essa relação, maior é a oferta de nitrogênio, mas principalmente para culturas, vamos dizer assim, para fruticultura, de modo geral, essa relação é muito boa, né, porque os organismos decompositores já têm um alimento balanceado e não precisa se desfazer de nenhum alimento para criar um equilíbrio. Então, às vezes, vamos dizer assim, essa relação aqui está ideal, vamos dizer, né? Quando a gente tem uma relação muito baixa, às vezes pode ter algum problema que pode vamos impactar na trofobiose, e quando tem muito alta, você acaba que você retira nitrogênio do solo para poder decompor essa matéria orgânica e acaba que isso pode, vamos dizer assim, tirar esse elemento da sua cultura. Um outro é o potássio, tá? Potássio aqui, rapidamente, eu queria só para a gente fazer meio que demonstrar para vocês o cálculo que a gente usa aqui é o equilíbrio de elementos, equilíbrio de moléculas. Então, basicamente, por isso que é importante a questão de usar a tabela periódica e também olhar a superfície do solo como um todo, né? Então, a gente tem aqui o potássio, que ele tem essa massa atômica aqui de 39,1, vamos dizer, e temos um solo aqui de 20 centímetros de profundidade com 10 mil metros quadrados de superfície, que a gente tem aí, vamos dizer, 2 mil metros cúbicos de solo, né? Então, isso para a gente é importante. E quando a gente faz os nossos cálculos lá, tanto para esses cálculos aqui, eles servem também para micronutrientes, para o fósforo também. Para o nitrogênio, ele não é usado, porque o nitrogênio a gente trabalha muito com a exportação da cultura e com a produtividade dela, né? O nitrogênio é mais usado para reposição, né, do que para... Já o fosfato, o fósforo, o potássio, ele é usado tanto para correção como para manutenção e reposição. A gente pode fazer também uma correção com potássio. E aí a gente tem aqui, basicamente, o cálculo é pegar essa molécula aqui, a gente transforma isso aqui, então vamos dizer assim, uma molécula dessa, 1 centimol de potássio no solo, quer dizer que a gente vai ter 391 miligramas naquele solo. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, pega isso aqui, transforma vamos dizer assim, replica ele para 1 hectare de terra, nós vamos ter, então, essas 391 miligramas que a gente tem num centimol, que tem na análise de solo lá, quer dizer que nós vamos ter 782 quilos de potássio em 1 hectare. Então, essa relação aqui
Então, a gente vê aqui, basicamente, é multiplicar por, né, por 2.000 aqui, a gente vai ter, transformar de gramas de centimols aqui para miligramas, e depois a gente tem aqui em uma quantidade por quilos. E aí, quando a gente faz essa outra relação, que a gente normalmente, a nossa molécula de potássio, ela é o K2O, né, o óxido de potássio. Então, isso aqui acaba que a gente precisa multiplicar esse potássio por 1,2 para a gente saber quanto de adubo que a gente vai precisar ter para repor. Então, essas relações aqui ela é muito importante. Hoje tem vários livros, várias referências. Vou deixar uma dessas aqui para quem quiser trabalhar com isso. Porque quem vai trabalhar com agricultura orgânica é muito importante saber esses conceitos aí de como usar a tabela periódica, porque nem sempre a gente vai ter uma referência pronta ali numa bibliografia, por exemplo, nos livros de solo. Às vezes a gente vai ter que calcular e chegar num número para poder ter uma recomendação e obter essa melhor produtividade, né? Isso sempre alinhado com o manejo que tem. Então, para a gente poder fazer essas relações, hoje existe aí nos livros de solos todos esses cálculos aqui. Quem precisar aí tem inúmeros, inclusive aplicativos, softwares que já faz isso, né? E aí o potássio, né? Ele é um elemento de uso restrito na agricultura orgânica. Para você usar ele, você tem que demonstrar a necessidade de aplicação desse elemento. Apesar de a gente poder usar o potássio, ele é o único elemento que pode ser usado do sulfato para correção. Então a gente pode usar o sulfato de potássio para, né, claro, tem que passar, tem um acordo, tem um compartilhamento com a sua certificadora sobre esse elemento. E aí a gente tem aqui também uma outra aplicação prática, vamos dizer assim, mais um cálculo aqui demonstrando de como a gente faz para levar um solo de 0,12 centimol para 0,5. Tá? Aqui eu não vou entrar no detalhe aqui, eu vou deixar o cálculo aqui para vocês olharem e tal e fazerem. Interessante para quem for trabalhar, começar a trabalhar com isso, pensar dessa forma, até porque depois, quando for usar os aplicativos, usar o software, você saber de onde vem, né, esses números. E aí a gente, na agricultura orgânica, usa muito essa metodologia, né, que é o balanço, equilíbrio de massa. Então, aqui a gente tem esse cálculo aqui, que basicamente, para sair de 0,12 para 0,5, a gente precisa aplicar 713 kg de sulfato de potássio para fazer essa correção e ter essa mesma metodologia ela é usada para outros elementos, mas com as necessidades diferentes, né? Um outro elemento também que nós vamos falar é o fósforo também, tá? O fósforo, a gente pode usar esses fósforos aqui, né? São vários aqui, farinha de osso, termofosfatos, fosfatos naturais, tem os sulfatos naturais de alta reatividade, de baixa reatividade e as escórias, de modo geral. Claro, tem que fazer análise de metais pesado, mas uma das coisas, quando a gente vai trabalhar com agricultura orgânica, a gente tem que se atentar, quando for fazer análise de solo, não usar o Menish, né? Que é uma metodologia de análise, porque esse manage ele é usado para solos solúveis, para aqueles solos da agricultura mais convencional, porque ele usa um ácido, um extrator muito mais forte. Quando a gente vai trabalhar com a agricultura orgânica, a gente deve pedir para o laboratório usar a metodologia do P-resina. O P-resina, a gente realmente trabalha aquele solo que está disponível, aquele fósforo que está disponível para a planta. Ele não vai, vamos dizer assim, usar esses reagentes mais ácidos aí, então ele acaba que o Menish ele é mais usado para agricultura convencional de modo geral. Então, atenção, quando for fazer análise de solo, pedir sempre o P-resina para poder você ter uma melhor referência, né? E aí o solo, aqui em termos de fixação, a gente vê aqui, né, o pico de fixação dele está ali entre 6 e 6,5. E aí a gente tem algumas diferenças aqui, tá? Em fosfato natural e fosfato solúvel. E é uma que eu gostaria de destacar, e assim, a gente também tem que olhar a estratégia, que vamos dizer assim, é bem controverso essa discussão aí no mercado, na agronomia de modo geral, que no caso do fósforo, da fosfatagem, que é aquela fosfatagem é quando você vai fazer uma correção a lanço na sua área, né? Vai fazer a área total, né? Que é recomendável, super recomendável fazer do que você fazer em suco ou em linha. Vai depender muito do capital, do custo que você está disponível para investir, né? Mas no caso, quando a gente trabalha com agricultura, vamos dizer assim, agricultura orgânica, como a gente trabalha muito com fosfatos naturais, esses fosfatos naturais normalmente eles não são reativos, têm baixa reatividade e eles são solúveis em ácido, né? Principalmente o ácido cítrico. Então, uma das estratégias também que tem vários artigos já mostrando isso, que quando você vai fazer uma correção para pensar na agricultura orgânica, é importante fazer a fosfatagem primeiro, para você aproveitar um pouco da acidez do solo, para poder quebrar vamos dizer assim, essa diluição, né? Ajudar a tirar um pouco o fósforo que está ali ligado ao cálcio, ou até mesmo é dissolvido no solo, para ele ficar disponível para as plantas, e depois você faz a correção, né? E depois que você faz a correção, aí aquele fósforo vai estar disponível para
vamos dizer assim, para as plantas. Então, é uma das estratégias também que tem de otimizar principalmente esses fósforos de baixa reatividade, também mesmo para a agricultura convencional, se você quer diminuir custo, né, às vezes é interessante fazer essa fosfatagem com o fosfato natural do que você usar um fosfato reativo, um fosfato solúvel, que é mais caro e é importado, enfim. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de alguns fosfatos que a gente usa aqui, as fontes de fosfatos, mas principalmente aqui quem gosta muito é esse GAFSA, que ele é mais reativo, ele também tem 29%, mas temos outros aqui também que tem um nível bem menor e tal, mas aí o que a gente usa mais aqui são o hiperfosfato natural de GAFSA. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho aqui do enxofre e micronutrientes, né? O enxofre meio que está em transição ali, também o enxofre ele é importante a gente pensar, porque o enxofre ele é importante na formação das proteínas, ele ajuda o nitrogênio ali a formar, a proteína. Então, normalmente a relação que a gente trabalha é de 9 de nitrogênio para 1 de enxofre, e aí o teor adequado no solo é de 20 a 25. E a gente, como trabalha muito com sulfatos, né? Os sulfatos têm enxofre na sua composição, então facilita muito a gente repor esse elemento, como também o próprio gesso, né? O gesso também ajuda bastante na reposição desses elementos. E os micronutrientes, né? Os micronutrientes, todos os principais micronutrientes, né? Nós podemos usar os sulfatos, ele tem amplamente disponível no mercado. E o micronutrientes é uma coisa que eu gostaria de destacar, é mais a questão do pH, né? O pH mais ácido, esses micronutrientes estão mais disponíveis, então às vezes é interessante também a gente pensar assim, é importante elevar o pH, é importante, mas às vezes manter o pH aqui pensando em micronutrientes, né, em 6, 6,5, 6, 6,2, mais próximo de 6 possível, é melhor, que o solo vai estar mais equilibrado, né, então vai depender muito da sua estratégia que você vai trabalhar, mas os micronutrientes são facilmente também fácil de repor, né, a gente tem aí algumas ofertas de adubos, insumos aí, muito fácil aí para encontrar no mercado. E aí aqui tem algumas relações, né? Os principais aqui, que é o ferro, o manganês, o cobre, o zinco e o boro. A gente tem essas quantidades aqui, estando nesse range aqui, nesse intervalo, tá ok para a maioria das culturas. E uma atenção maior aqui com relação ao boro, né? O boro aqui a gente usa basicamente o ácido bórico, é permitido também, mas o boro aqui ele é muito tóxico, então tem que ter muito cuidado na aplicação dele, porque você errar na dosagem aqui, você pode exterminar aí o seu plantio, caso você não tenha cuidado com relação a isso. E aí, aqui também é mais uma observação ligada aos micronutrientes em relação ao cobre. O cobre, né, nas suas formas aqui, ele tem algumas, vamos dizer assim, restrições para uso na agricultura orgânica. Um deles é o uso proibido em pós-colheita. Ele pode ser usado como fungicida. Assim, na verdade, não é fungicida, é fungistático, né? Que a gente não tem fungicida na agricultura orgânica. Né? E ele é limitado a uma quantidade de no máximo 6 kg de cobre por hectare ano. Então, parecido com o nitrogênio, ele também tem essa limitação, essa restrição para o uso deles. Enfim, pessoal, os desafios da agricultura orgânica, pensando na agricultura 4.0, né? A gente está nessa nova era aí da agricultura e a gente tem alguns desafios ainda para a gente poder se adequar. É perfeitamente possível alinhar, né, o que a gente tem de agricultura 4.0 com a agricultura orgânica, mas a gente tem alguns desafios aqui, que eu listei alguns aqui, mas pensando na nossa experiência aqui na Nutrilite, que um deles é a aplicação multivariável com adubos orgânicos, equipamentos, né? A gente hoje tem muitos equipamentos para aplicação para a agricultura convencional, alinhado com a agricultura de precisão, com gel, né, com análises georreferenciadas e tal, mas quando a gente vai fazer a aplicação, hoje os equipamentos não são possíveis só pequenas quantidades. E quando a gente vai trabalhar com a agricultura orgânica, são grandes quantidades. Estamos falando de aplicar 20 toneladas por hectare, 30 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare, diferente da agricultura convencional, que são 4, 5. Então, isso é um limitante que a gente tem hoje nos equipamentos. Controle de ervas daninhas, apesar de já estar evoluindo isso, mas assim ainda continua. Hoje o pessoal tem usado muito a questão do fogo, né, que é o flamejadores, pensando mais na agricultura raio-x, para poder, com o controle cultivador mecânico, né, o sensor, né, de plantas para o uso do cultivador mecânico, enfim, tem vários, mas assim, nada que ainda se popularizou, né, nada que acaba que a gente volta e meia, a gente tem que voltar para a enxada, tem que voltar para os cultivadores de modo geral, e isso é um desafio também alinhado a isso. Outra é a previsão da produção em áreas com produção de orgânicos, né, a gente tem baixo controle na resposta do manejo. É aquela coisa, às vezes a gente aplica um insumo ali, ele é orgânico, ele é mais lento para ser absorvido, mais lento para dar resposta, e às vezes a gente não tem aquela precisão. As derivas, principalmente próximo de áreas convencionais, muitas pessoas têm reclamado de
planta a sua agricultura ali orgânica e tal, mas aí do lado o vizinho tem uma deriva e acaba que quando vai ver o cara detecta no seu produto orgânico resíduo de pesticida, e isso é ruim, né, para reputação, então tem que ter uma estratégia muito bem feita. E também isso aqui é muito devido a principalmente aplicações aéreas, aplicações com drones, né, que já está acontecendo bastante, uniports, esses aplicadores maiores, tem gerado muita a questão das derivas. Então, é uma questão de se proteger. E também o não uso de OGM, né? O não uso de OGM tem muitas culturas que estão aumentando essa prática, e a agricultura orgânica não é permitida, então acaba que a gente não pode usar essa técnica no nosso manejo, né? Mas uma das técnicas que a gente tem usado são o próprio sistema, os aplicativos e os próprios sistemas de monitoramento, sensoriamento remoto. Hoje, aqui na fazenda, a gente tem usado aqui o NDVI, através da AgroSmart, com imagem de satélite. Isso ajuda bastante a tomar decisão, tanto em relação ao manejo, que serve tanto para adubação, mas também para a irrigação. Então, a gente, através de imagens de satélites e tal, em tempo real, a gente consegue ver todas as informações ligadas à previsão do tempo, a clima e tal, e tomar decisão e poder atuar, né, de forma rápida, né? Como eu falei, a acerola, mesmo sendo uma fruticultura, nós temos 5 a 7 safras por ano. Então, praticamente o ano inteiro tem produção, o ano inteiro a gente tem que estar mudando a estratégia de manejo para obter a maior produtividade. Então, é isso, pessoal. Acho que eu não sei se consegui passar para vocês todos os desafios, né, que são muitos, mas o que eu consegui assim, resumir em relação à nossa produção é essa. Né, e é importante a gente pensar aí, através desse manejo da agricultura orgânica, de pensar em sustentabilidade, também pensar em produção e também em como que a gente vai deixar os nossos solos aí para as gerações futuras. Então, espero que tenham aproveitado aí. A gente vai compartilhar esse material com vocês e obrigado. Então é isso. Aí, Eder. Pessoal, Joaquim, deu certinho, estava só travando aqui. Joaquim, primeiramente, obrigado aí pela aula, né, sobre nutrição de planta, sobre adubação, né? Para quem é do campo sabe o quanto que esse tema é relevante, né? Que bom que a gente vem numa constância. Se a gente for comparar a agricultura orgânica há 10 anos atrás e for comparar com hoje, acho que a quantidade de insumos liberados para uso, ela vem aumentando, né? Isso não só na parte aí de adubação, mas também em controle de pragas. Isso é bom porque dá mais opção para o produtor. Pessoal, eu não sei se mais alguém teve problemas com o chat, certo? Eu, particularmente, eu tive problema, eu e o Marquinhos, né, que são as pessoas que estavam ali organizando aí o chat, mas aí a gente deu mais ou menos um jeito aqui. Eu vi que estava aparecendo a informação de que algumas pessoas estivessem, tipo, como se o chat estivesse bloqueado. Isso pode ser algo do próprio Microsoft Teams. Se chegar numa certa quantidade de pessoas, pode ser que ele limite, né? Isso a gente vai verificar também para a palestra de amanhã, a gente tentar ajustar, tá bem? Agradeço a todos aí que fizeram, que realizaram as perguntas aí, a gente teve algumas. Infelizmente, devido ao horário, a gente não vai conseguir responder todas, tá bom? Eu selecionei 6 perguntas aqui. Tentei pegar as perguntas um pouco variadas, de pessoas também um pouco diferentes também. E a gente vai começar pela Luciene Silva de Souza, Joaquim. Ela pergunta qual a melhor forma de fazer uma calagem no solo e quais são os principais benefícios dessa aplicação em uma área orgânica. A principal forma é realmente a lanço, né, na área total, né, você corrigir a área por completo, usando aí, dependendo da sua análise, é importante você pensar num calcário calcítico ou no dolomite, você precisa também do magnésio, também é importante. Aí tem uma outra relação também que a gente usa bastante, a relação cálcio-magnésio. Então é importante ter uma relação 4:1 ali, 4 de cálcio para 1 de magnésio, né? Isso é uma relação também que é importante. E o calcário ele pode ser amplamente usado na agricultura orgânica sem problema. Claro, é importante sempre conversar com a certificadora para que não tenha nenhum problema aí durante a auditoria, enfim, né? Mas normalmente os calcários aí, de modo geral, eles são permitidos aí sem problema, por serem pó de rochas.
Então, normalmente o método que a gente usa é a saturação de base, né, que é mais fácil para ter, tem esse balanço, né, que é hoje o método mais usado no Brasil. E tem alguns estados que têm alguns métodos diferentes também, é importante ver, né, se tem no Rio Grande do Sul tem um método, né, tem, até o Ceará aqui também tem um método aqui, mas aí essa saturação de base é o mais geral, é mais usado aí para os solos de modo geral, né? Legal. Joaquim Vinícius Leite perguntou quais são as principais vantagens sobre usar a adubação orgânica ao invés da adubação convencional. Uma delas eu acredito que é o aumento da vida do solo, né? Você vai ter realmente mais vida, né? A adubação orgânica proporciona esse maior equilíbrio e também, dependendo da sua região, de onde você está, a própria independência, né? Como eu falei, o ideal, realmente pensando numa agricultura mais regenerativa, o ideal é que se tenha, você produza os seus insumos ali através de uma compostagem, através da oferta de, é, de matéria-prima que você tem na sua região. Então, a agricultura convencional já como tem aqueles pacotes mais prontos e tal, então às vezes isso não traz tanta, vamos dizer assim, vida para o solo, né? Porque você aplica ali muitos elementos químicos que pode salinizar o seu solo, e isso, você salinizando o solo, você praticamente esteriliza o seu solo. Então, eu acredito que a agricultura orgânica, eu acho que a principal vantagem é a vida e a própria independência em relação vamos dizer assim, como a gente falou ali, né, a própria estudo da FAO lá, né, a gente praticamente importa os nossos nutrientes, e isso é um risco até para a soberania, né, e para a produtividade também futura, né. Ótimo. A Vanusa Soelma, ela está perguntando por que o Melis é menos eficiente que o P-resina para a agricultura orgânica. Tá, então o Melich assim, são metodologias de análise de solo, né. O Melich, ele não é que ele é menos eficiente, é porque como ele é mais usado para a agricultura convencional, porque usa fosfatos solúveis. Então, ele na metodologia ele usa um ácido, e esse ácido acaba que ele extrai mais aquele fósforo que não está disponível para a planta. Então, vai mascarar, vamos dizer, você vai mandar um solo lá, você vai fazer fez uma adubação lá com fosfato natural. Aí, quando você mandar para lá, vai aparecer na sua análise, por exemplo, 100 de fósforo. Mas, na verdade, aquele 100, ele está lá no solo, mas ele não está disponível para a planta. Ou ele está dissolvido, né, ele está, vamos dizer assim, não lábil ali, ele não está disponível para a planta, e você vai achar, opa, o fósforo está bom, mas quando você vai ver na realidade, ele está com 20, com 10, enfim. Então, o P-resina, ele não usa esses ácidos, então ele acaba que ele vai, vamos dizer assim, demonstrar para você, na sua análise de solo, de uma forma mais precisa, o quanto de solo está disponível para a planta. Então, assim, se você vai estar em agricultura convencional, pode usar o Melis sem problema, é o mais usado. Ele não, assim, em termos de eficiência, não é isso, é mais a questão do método mesmo e do tipo de adubo que a gente está trabalhando. Se você for usar um adubo, agricultura convencional super simples, super triplo, o Melis sem problema. Ele é até mais usado e tal, ele é bem mais aplicado aí do que o P-resina. Muito bom. A Iris, ela perguntou qual a orientação de nutrientes, né, no caso de produtos, que você indicaria para nós estudantes da área de agroecologia, já que temos plantas em casa e que muitas vezes não sabemos lidar com algumas situações que aparecem. Só a pergunta é sobre nutrientes. Isso, sobre nutrientes. Eu acho que você trabalha em casa, a recomendação até eu uso bastante aqui é a compostagem, né? Eu acho que a compostagem ela já vem, porque a compostagem ela já vem bem equilibrada em relação a todos os elementos, ela não vem. Então, assim, realmente fazer a sua compostagem, separar os seus resíduos orgânicos ali, fazer a sua compostagem, usar uma técnica, por exemplo, que eu uso aqui e também vejo que funciona bastante, é sempre ter uma serrapilheira ou um saco com palhas ali, né? Enfim, uma oferta de palhas para você misturar com o seu resíduo orgânico que você gera em casa. Então você aumenta muito mais, né? Tanto o volume, né? Como a gente falou ali, né? Amanhã acho que vai ter uma conversa legal sobre compostagem, mas a relação carbono-nitrogênio. Então quando você tem ali bastante palha ou pó de madeira, enfim, qualquer produto mais lenhoso, você mistura com o seu resto ali de frutas ou resto orgânico, você vai ter sempre, em casa, um composto bem equilibrado que você pode aplicar sem problema, sem ter que aplicar nenhum insumo externo, vamos dizer, em casa ou na sua propriedade. Muito bom, Joaquim. Pessoal, só
mais uma vez, reforçando uma pergunta que eu estou sendo muito questionado em relação à gravação das palestras. Elas serão disponibilizadas no canal da CPORG Ceará no YouTube, certo? Então, eu compartilhei com vocês agora no chat o link, certo? Então, se você clicar e você colocar lá para se inscrever, automaticamente você vai receber novidades sobre os materiais que estarão sendo publicados no canal, certo? Então, entre sexta-feira e no começo da semana que vem, o Adriano Custódio, ele irá iniciar a colocar esses materiais que estão sendo gravados, tá bom? Então, quem quiser rever alguma parte que ficou com dúvida, ou quem quiser indicar para algum amigo, pode ficar à vontade. Dando seguimento aqui, Joaquim, o Alexandre Ribeiro, ele fez a seguinte pergunta. Joaquim, posso substituir o calcário calcítrico pelo magnesiano, tendo em vista que é o calcário com maior oferta na região e tem um menor preço também. Detalhe, na análise de solo não apresenta deficiências de magnésio, apenas pH baixo. Então, aí assim, você não tem outra opção, né? Você pode estar saturando o seu solo ali com magnésio, e isso também não é bem. Normalmente a gente trabalha com essa relação, né? Cálcio, 4 de cálcio e 1 de magnésio. Então é legal, interessante você observar se vai estar quanto mais próximo a essa relação, melhor você vai ter o resultado do equilíbrio ali do seu solo, né? Então, se você tem esse solo esse calcário dolomítico, né, que ele tem lá disponível, né, que é com magnésio, né, com mais magnésio, ele é muito bom, né? Agora, você pode estar, assim, eu não vejo não vejo um problema, né? Mas o ideal é você até buscar um calcítico ali, mas assim pensar bastante que você pode estar ali aumentando o seu vamos dizer assim, o seu nível de magnésio, isso pode causar algum desequilíbrio aí na planta e tal, um excesso também não é legal. Então, ou então você usar o próprio gesso, né? Fazer colocar talvez 0,5% com gesso, isso ajuda também a você vamos dizer assim, a lixiviar ali aquele magnésio, né, junto ao gesso. Isso facilita também até mesmo você fazer um equilíbrio, além de você repor um pouco com enxofre, né? Então você pode usar essa estratégia também, caso você só tenha essa oferta desse calcário na sua região. E até bom também porque esse calcário ele é mais caro do que o calcítico, né? A gente tem visto sim que em alguns lugares é até mais difícil de achar. Joaquim, então vai ficar pendente algumas perguntas aqui, a gente já passou um pouco do horário, certo? Se você quiser fazer seus últimos agradecimentos aí antes do encerramento, fica à vontade. É só agradecer mesmo a oportunidade ali. A gente não é nenhum expert em solo, nem em química, mas a gente já tem um pouco de vivência. A ideia é realmente compartilhar com vocês alguns detalhes aí da agricultura orgânica e também plantar essa semente aí no coração de vocês em relação à produção ecológica, a produção biológica. A gente pensar nos nossos solos realmente, não para nós, mas sim para os nossos netos, nossos bisnetos aí, e também pensar no nosso manejo de solo aí em termos de soberania, também em termos de potencial aí produção, né? E a gente continuar sendo vamos dizer assim, esse celeiro do mundo aí, não só em produção de grãos e carne, mas também de alimentos orgânicos saudáveis, né? Então é isso aí. Obrigado aí, valeu, Ed, parabéns aí pela organização também, tá bem bacana os eventos aí, e toda a CEPORG, todos os membros da CEPORG. Legal, Joaquim. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de reforçar, certo? Eu acabei de compartilhar aqui no grupo, no chat, sobre o link da palestra de amanhã. Eu vejo que algumas pessoas ainda estão com alguma dúvida, só para reforçar. Todo dia, todos os 4 dias foi gerado um link diferente. Então, o link é exclusivo para o dia. O link que eu compartilhei, ele é o link exclusivo para amanhã. E amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, né? A partir das 19h30, nós vamos tratar de um tema que ele é muito importante, né? Pode ser considerado o final da cadeia, né? Que é a parte de comercialização. O tema é orgânico, como participar desse mercado que cresceu 30% em 2020. Então, em nome da Nutrilite e da CIPORG Ceará, gostaria de agradecer a todos
do fundo do coração, por ter reservado esse tempo para abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado pela participação, pela colaboração de todos, né? Meu agradecimento especial ao Joaquim, né, que topou fazer parte desse momento bacana, desse momento especial, né? Parabéns pela condução, Joaquim, parabéns pela clareza no repasse das informações, parabéns pelo domínio no assunto, né? Obrigado por estar abrilhantando esse nosso evento. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e a gente aguarda vocês aqui amanhã nesse link que foi compartilhado. Um abração e até mais. Valeu, tchau, tchau, valeu. Até mais.